Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na PUC São Paulo, hoje recebendo um professor visitante do Pará, o professor Giancarlo Dias, que representa um programa do PROCAD entre a PUC São Paulo e o CEUB e a CESUP sobre a Amazônia. Vamos conversar sobre essa questão e temos aqui alguns convidados que muito nos honraram com a participação. Eu sou a professora Clarissa Dzep, represento aqui a Faculdade de Direito, a graduação, pós-graduação. Temos outros professores aqui também nos apoiando, professora Patrícia Pisol, professor Eduardo Dias, professor Marcelo Sodré. Então, eu os represento neste momento e agradeço e registro as participações, então, do nosso convidado, né? Muito obrigada pela presença, Giancarlo Dias. Estamos com a participação da doutora Eliane Moreira, do Ministério Público do Estado do Pará, à distância. Muito obrigada pela participação. A professora Maria Conceição, da Comunicação, também, e que é nativa, né? Veio do Pará. E, apesar de trabalhar na comunicação, também trabalha na questão da floresta e outras causas afins. Obrigada pelo convite. E temos a representação aqui discente da Gabriela Mirandoli, que fez a sua iniciação científica no tema, concluída no início deste ano, sobre RENCAS, e ela representa, então, os alunos da graduação, e a Nancy São Pedro, que também do mestrado de difuso coletivo, com a representação discente do pós-graduação da PUC São Paulo. Então, o que nós gostaríamos hoje de tratar é dessa crise amazônica, se assim podemos denominar, sobre vários aspectos. Então, nós temos aí um diamante repleto de lamas, esse diamante com várias facetas, digamos assim. Então, não é um problema, são vários problemas. E nessa pluralidade, nós gostaríamos, né, de dar continuidade a um curso que a PUC já promoveu, com esse mini curso, em que o professor já discorreu sobre algumas temáticas. Então, por ser hiper amplo, nós vamos sugerir algumas palavras para que você possa conectá-las, né, e fazer uma breve exposição para nós sobre, por exemplo, a crise institucional, focado especificamente em políticas públicas e controle judicial, né, sendo a jurídica nossa lente inicial sobre a questão, portanto, de tema objetivo. Aqui não se fala de ideologia, de valores, em que pese estar intrínseco, né, nosso primeiro olhar neste momento seria mais técnico especificamente da área jurídica, e que possa ser colocado aqui qual é, primeiro, o papel da universidade nessa questão. Esse é um ponto que gostaríamos de ouvi-lo. Qual é o papel do judiciário na temática da Amazônia, né, dessa crise amazônica, que nós estamos nominando como crise amazônica? Quais os discursos e que bandeiras, na verdade, técnicas a serem, de maneira primordial, por onde iniciamos? Né? Nós sabemos aí que é um problema complexo, uma solução igualmente complexa, portanto, não será unitária, será plural. Nessa pluralidade, se fôssemos separar em primeira etapa, segunda etapa, quais as prioridades, né? Como fortalecer as instituições, como eliminar algumas instituições, talvez não pertinentes nesse momento, diante do princípio da legalidade, desse rigor, do modelo burocrático, como trazer e contribuir para a cultura ambiental, em que a gente tenha pelo menos uma harmonia, digamos assim, do que nós temos em textos constitucionais, legais. Nós percebemos que debates hoje são colocados e eles estão muito aquém do que nós já conquistamos, inclusive de forma positivada. Então, nós já temos aí a harmonia em lei entre desenvolvimento econômico, social e ambiental. Temos o desafio de complementar todos. Já é desde 81 a orientação da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Já temos o Instituto da Melhoria Contínua e Não Retrocesso, também no artigo 2º da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. E mesmo assim nós vemos debates mais retrógrados, digamos assim, do que a nossa própria legislação. Então, como enfrentar e qual o socorro, como a academia pode colaborar e o Poder Judiciário também? Bom, antes de tentar responder esses questionamentos, agradecer a recepção aqui na PUC de São Paulo. A minha vinda aqui está dentro de um programa de cooperação interinstitucional patrocinado pela CAPES,
e entre o CESUPA, a UniCeub de Brasília e a PUC de São Paulo, né? Então, para mim é uma alegria estar aqui com a comunidade dos professores e alunos do programa. Também cumprimentar a professora Eliane Moreira, que está em Belém, uma das maiores especialistas no Brasil sobre o tema do direito ambiental e também sobre a questão indígena. Integrou o nosso programa lá no CESUPA, por razões pessoais decidiu se desligar, mas continua trabalhando no plano da pesquisa, participando dos eventos, e devo reconhecer, minha amiga pessoal, é uma alegria por isso compartilhar esse espaço com ela, tá? Eu vou tentar fazer uma síntese, né, uma tentativa de resposta a essas várias questões, tentando agrupá-las em 3 grandes blocos, né? O primeiro grande bloco é a nossa realidade institucional versus a retórica que aparece no discurso governamental. De fato, a questão amazônica hoje demanda uma reestruturação, um redesign das instituições. Não é possível tratar da complexidade amazônica a partir de uma perspectiva unidirecional, unidimensional. Por isso, hoje, quando discutíamos no evento, eu postulei e defendo que é necessário, sempre que tratamos de desenvolvimento, ter uma perspectiva jurídica, mas também correlacionar a uma perspectiva econômica e também uma perspectiva de proteção dos direitos humanos, direitos fundamentais, para que então possamos construir soluções que realmente sejam evolutivas, né? Isso passa primeiro por uma redefinição a respeito do discurso público a respeito da Amazônia, né? Nós hoje gostamos de falar do problema da crise amazônica, da problemática que envolve a região, mas existem questões relacionadas ao financiamento das instituições locais, por exemplo, como a Lei Candir, que estão afastadas desse debate e elas são essenciais, porque não há como pensar na proteção da Amazônia, na criação de políticas públicas efetivas, de ampliação do exercício de poder de polícia, sem que a gente tenha os recursos necessários no plano local, né? E acho que aqui também já respondendo o segundo bloco, um planejamento muito eficaz quando nós começamos a pensar essas políticas públicas, não somente no plano nacional, mas também como no plano regional. Ninguém tem melhores condições de entender o problema amazônico, fazer as intervenções adequadas, do que as instituições que estão acompanhando mais proximamente. Isso permite que você tenha uma compreensão mais direta do problema e tenha uma intervenção também mais rápida. Essa ideia de federalizar todos os aspectos talvez precise ser flexibilizado na construção de instituições locais mais fortes, mais robustas, capazes de fazer uma intervenção mais adequada. E já pensando no terceiro bloco, nós estamos discutindo hoje questões sobre internacionalização da Amazônia. Isso é importante porque o debate a respeito da proteção dessa biodiversidade, ela ultrapassa os interesses brasileiros. Não quer dizer que nós tenhamos aqui qualquer restrição à soberania, mas permitir um debate público a respeito de como proteger essa região e também proteger as pessoas que vivem nessa região é prioritário. Isso não acontece unicamente no plano do Brasil, de um único país, né? Nós estamos lidando com um problema muito complexo. Por isso, ter a maior possibilidade democrática de participação só vai favorecer a busca de soluções mais adequadas. O que me preocupa um pouco é que o discurso, às vezes, é facilitado, né? O discurso é problemático. Quando você está numa região que envolve a biodiversidade, os interesses econômicos aí envolvidos, o discurso tem um peso simbólico muito relevante. Nós precisamos ajustar esse discurso público para que a Amazônia seja vista efetivamente como objeto de proteção, né? Lá na nossa região nós temos tido a intervenção do Ministério Público, a intervenção do Poder Judiciário, muitas vezes solucionando e administrando a gestão de políticas públicas pela falta de capacidade local mesmo de gerenciar alguns aspectos relacionados, obviamente, a questões de financiamento, mas também a questões técnicas, a impossibilidade de superação de problemas políticos. Então, é necessário uma visão multidimensional para pensarmos soluções para a Amazônia. E certamente o discurso que enfraquece instituições, que enfraquece direitos já reconhecidos, inclusive na própria Constituição, não favorece a evolução da busca de soluções num país tão complexo como o Brasil, né? Acho que a Eliane pode também nos ajudar nesse tema, já que tem uma larga expertise, né, nessa discussão. Eliane, estamos te escutando, então. Gostaria de fazer alguma complementação? Por favor. Bom, primeiro, gratíssima, Clarissa, por esse presente, viu?
Está vendo pessoas tão especiais, tão queridas, tão referenciais, e a gente fazendo uma reflexão tão importante, né? Nunca foi mais tão necessária essa reflexão conjunta, né? De norte a sul sobre a Amazônia. E eu gostei muito dessas reflexões que o Jean trouxe, né? Como sempre, muito brilhante, meu querido amigo. Ele sempre tem uma visão muito complexa das coisas e completa. E eu acho que ele nos provoca a refletir sobre realmente a complexidade do debate da Amazônia. E eu sempre digo que quando a gente começa a falar, debater sobre a Amazônia, a primeira pergunta é: que Amazônia? Né? A gente fala da Amazônia como se ela fosse uma coisa só. Não. É a Amazônia. A gente tem a Amazônia brasileira, a gente tem a Amazônia ocidental, a gente tem a Amazônia oriental, a gente tem o bioma Amazônia e a gente tem a região amazônica, que tem vários biomas que não só o bioma Amazônia, né? Então já essa multiplicidade já quebra a necessidade, o nosso impulso de olhar de uma forma simplista. Então aí dessa fala do Jean, que nos provoca, buscar entender que a questão não é simples, né? Ela tem uma complexidade que nos demanda olhar por várias formas. E isso daí nos leva a entender que não existem soluções fáceis para a Amazônia. Sim, o enfrentamento da Amazônia pressupõe uma múltipla forma de ação. Eu só queria, na verdade, dizer que realmente, além dessas, teria também que escolhermos que lupa, né, sobre o viés econômico, é um olhar, sobre o viés social é outro, sobre o viés ambiental e sobre o viés humanitário. Ainda tem essa, para piorar ou tornar mais desafiadora essa engenharia jurídica, social e que exija para que se concretize a tutela, ela ainda é mais hipercomplexa. Então a gente vive essa era aí da complexidade. E o desafio de implementar esse raciocínio, né? Nós viemos da fase cartesiana e vamos para hipercomplexo, então como lidar com essas variáveis e ainda trazer a gestão, né, disso. Ou seja, por isso que eu abri já fazendo essa analogia a um diamante, o poliedro com várias faces, né? Como olhar esse diamante. Pode voltar a palavra que eu te interrompi. Complemento, Clarissa? Sim, né, que na verdade eu que te interrompi. Eu também destaco dessa fala do Jean, que é algo que eu acho que na crise ambiental, a gente está vivendo uma grave crise ambiental hoje na Amazônia, né? E nesse contexto dessa crise ambiental, eu acho que tem uma reflexão dessa conversa que é importante, que é o papel do federalismo ambiental, né? Como é que fica, nunca foi tão importante que os estados assumam. Então hoje se fala muito no federalismo subnacional, né, que demanda um protagonismo dos estados, um protagonismo local, um olhar local. Então eu acho que nós somos também convidados a fortalecer os poderes locais, né, para o enfrentamento dessa crise que nós temos iniciado. Então são algumas reflexões iniciais aí que eu gostaria de fazer com a disposição para a gente continuar a debater. Sim, só a título de complementação e informação é o que a PUC São Paulo tenta contribuir quando criamos o grupo de pesquisa da diplomacia e da paradiplomacia. A paradiplomacia, notadamente, é justamente buscar entender esse fenômeno de como, inclusive, viabilizá-lo, que seria ferramentar os estados a fazerem essa negociação, porque sabemos que a Constituição Federal coloca o piso mínimo e além vão os estados e que tem o princípio da proximidade, ou seja, eles vivem o problema, por isso tivemos as subprefeituras, enfim, sempre contemplando o local. E como é que vamos, então, fazer este local que vive ali o problema dialogar e ter voz e se autogerir, a bem da verdade, e com essa ampla esse novo geografia, geopolítica e geodireito, mas precisamente como construir as bases desse geodireito
com eficiência, com obrigações claras, com bases contratuais transparentes, participativas, esse contrato que deixa de ser de duas partes, mas também de partes plurais e hierarquizadas em função das funções que participam da relação. Então, temos aí desafios até que estamos estendendo aos outros países para tentar contribuir na plataforma de como lidar com o problema. O que os nossos estudantes estão também trabalhando, foi apresentado até pelo Gabriel, que também esteve aqui presente, em Bruxelas, a poligovernança. Como concretizar a poligovernança, e sabemos que vai ser concretizado, e também a ciência social. Esse congresso chamou muita atenção, porque a sociedade vem a público e diz: nós temos o nosso conhecimento local, ele não é nas bases científicas, ele era colocado os cientistas em causa, mas ele é importante, ele é pertinente, ele resolve. Nós queremos participar desse debate. Então, esse debate, ele é pertinente, não tem volta. A sociedade civil organizada é o grande sujeito do século, ela chega para contribuir, e ela só se fortalece, e ela é muito bem-vinda. Quanto mais soldados nessa missão, melhor. Passa a palavra, então, para a professora Maria Conceição, para que, complemente aí com o seu olhar, com o olhar da comunicação, já que nós vamos precisar dessas ferramentas para negociar, dialogar, nada mais do que a comunicação, porque o que a gente percebe é que a gente tem tido ruídos quando se pretende uma fala ser interpretada de outra forma, como, o Jean colocava aqui, essa questão tão importante da internacionalização. São sobreposições, uma propriedade tem posse, gozo, fruição. A Amazônia, ela está no Brasil, mas ela está no planeta. Então, em momento algum se questiona a soberania e como lidar com essa questão de efeitos dessa propriedade, no interesse internacional. Muito bem, obrigada, Clarissa, pelo convite. É muito bom estar aqui dividindo esse momento com pessoas que, de fato, eu percebo esse comprometimento com a Amazônia. Eu começo um pouco questionando, Jean. Eu, como alguém que venho de fora e não sou do direito, eu venho da área da comunicação, o meu ponto de vista é o ponto de vista da sociedade, da opinião pública. Então, a gente está em pleno momento da Conferência sobre o Clima da ONU. A gente tem uma personagem midiática surgindo muito forte, que é a Greta, que representa uma voz de uma geração, que está aí em todas as mídias do mundo, e que significa uma pressão muito forte da opinião pública e da sociedade, justamente às instituições. Então, você tem, ao mesmo tempo, um modelo econômico capitalista sendo posto em xeque, e dentro desse modelo maior estamos todos nós, enquanto pessoas e enquanto instituições, enquanto representantes de instituição. Então, a gente está percebendo esse movimento muito forte de muitas representações da sociedade civil a favor do meio ambiente. E a gente percebe grupos econômicos e políticos contrários a esse movimento. Então, da perspectiva da sociedade, fica parecendo que as instituições estão muito inoperantes, estão falhando no seu papel primordial de defesa daquilo que seria o bem mais precioso da nossa sociedade. E nós temos movimentos da sociedade civil, nós temos os movimentos indígenas, nós temos os movimentos das ONGs e dos movimentos da sociedade em prol do meio ambiente, todos. A gente tem o movimento de trabalhadores, movimentos dos povos da floresta, e a gente vai ter o sínodo, que é um fator muito importante nesse momento, que é o sínodo para a Amazônia. Então, eu queria perguntar a você como é que você vê esse movimento da sociedade, particularmente do sínodo, e como vocês, que são da área institucional, jurídica, entendem que pode ser uma resposta, para a sociedade, urge uma resposta para a sociedade. Bom, excelente pergunta, me dá a oportunidade de fazer uma reflexão, que é a seguinte: nós temos no plano, especificamente eu vou me concentrar um pouco na Amazônia aqui, nós temos na Amazônia atores que são todos legítimos do ponto de vista da participação democrática. Qual é a questão que
que gera essa aparência de inoperância por parte da sociedade civil em relação às instituições, e especialmente às instituições públicas. Eu acredito essa percepção a 3 fatores principais, né? Primeiro, de fato, nós temos um modelo de proteção ao meio ambiente que hoje em dia não é adequado para a realidade amazônica, tá? Também porque a realidade amazônica se torna cada vez mais complexa. Tá? Veja que uma parte da nossa discussão sobre inoperância tem a ver com o modelo econômico da região. Tá? Você vai olhar a indústria da Amazônia, é toda indústria centrada em atividades que eu considero, até disse lá, primitivas. Nós ainda somos dependentes do ciclo mineral, nós temos pecuária, nós temos produção de alimentos, nós temos extração de madeira. Percebam, indústrias, todas elas muito antigas, com pouca evolução tecnológica, com pouco valor agregado. E como é que você consegue desenvolver uma região e despertar uma consciência ambiental se você ainda está trabalhando com uma indústria, entre aspas, primitiva? O nosso desafio na Amazônia é apresentar um projeto que seja sustentável, que obviamente não exclua essas atividades, mas a integre na contemporaneidade, porque nós estamos falando de indústrias de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás. Então é preciso em algum momento pisar no mundo presente. Tá? Isso é um aspecto. O direito, usualmente, tradicionalmente, tem dificuldade de acompanhar a mudança de cenário. Tá? Nós temos muita discussão, eu e a Eliane, porque eu penso que é impossível solucionar ou buscar soluções para o problema amazônico sem que tenha também uma análise do ponto de vista desse modelo econômico. Tá? Como é que nós fazemos para integrar uma população que existe lá e que é a população urbana, tá? Que tem demanda por serviços públicos básicos igual a qualquer outro brasileiro. Tá? É por isso que eu digo, as multifaces da Amazônia, todas elas têm que estar consociadas num conjunto de políticas públicas que possam ser organizadas visando uma percepção sustentável. Tá? Porque senão a gente começa a privilegiar microcosmos e na Amazônia é assim, qualquer decisão que você toma aqui gera um outro impacto lá. Né? Então é uma situação bastante complexa. Eu acho que há sim um gap de operacionalidade nas instituições, mas isso passa por um debate que é certamente jurídico, mas envolve também uma discussão econômica e envolve também uma percepção sobre que direitos fundamentais, o que direitos humanos nós reconhecemos na nossa ordem jurídica. Né? A Eliane é uma especialista, trabalha muito com o direito dos indígenas e certamente o discurso público contemporâneo sobre a proteção aos indígenas é insustentável, para não dizer outra coisa. Tá? Nós não conseguiremos avançar na proteção dessas comunidades quando o discurso oficial não leva em consideração a importância desses conhecimentos para talvez o maior fator econômico da Amazônia, que é a sua biodiversidade, são os conhecimentos tradicionais que, vejam, nós temos, até usei esse exemplo, nós temos estação de pesquisa na Antártida, mas não temos estação de pesquisa na Amazônia. Esse tem que ser um objetivo prioritário da sociedade brasileira. E para a migração do plano do discurso para a efetividade, tem que haver uma remodelação institucional e também de questões relacionadas ao orçamento, ao federalismo fiscal, como é que nós compensamos essas sociedades que estão prestando serviços ambientais. Então, a discussão tem que ser ampliada, porque me preocupa um pouco que a tendência seja de restrição, porque as restrições e a visão muito compartimentada é muito dada a variações, inclusive ideológicas. E não é esse espaço excessivamente ideológico, ele impede que a gente tenha uma riqueza de abordagem, porque temos que dialogar com todas as forças, inclusive as forças já estabelecidas na Amazônia há muito tempo e que não vão desaparecer do nada. Né? Tem um trabalho aí de convencimento, tem um trabalho de mudança de modelo, tem um trabalho de exercício de poder de polícia, sim, e tem um trabalho de fortalecimento, que era o terceiro eixo que eu queria deixar claro. O fortalecimento do próprio Poder Judiciário. A Eliane acompanha isso no dia a dia do trabalho dela, eu também acompanho por outro viés. O Poder Judiciário na Amazônia está sendo convocado a ser um policy maker, a fazer políticas públicas, por um conjunto de circunstâncias que levam à transferência do plano da deliberação pública para o plano judicial, com possibilidade de erro. Enquanto que o policy maker tradicional pode voltar atrás quando a política pública é equivocada, no âmbito do judiciário, você tem algumas salvaguardas que são processuais, institucionais, que dificultam esse passo atrás quando alguma coisa não deu certo. Né? E essa é uma dificuldade muito complexa que nós precisamos pensar em termos amazônicos. É claro que acontece em todo o estado, todo o Brasil de forma geral, mas na Amazônia as consequências não são facilmente reversíveis.
né? Nós estamos vendo aí um desmatamento de 20%, a estimativa é que tem um aumento de 20% em relação ao próximo ano. Quer dizer, isso é claramente um indicativo de que nós não estamos conseguindo operar as instituições no plano da proteção dos direitos que já estão reconhecidos. Acho que esse é um aspecto que precisamos levar em consideração. Sim, e acho que também que nós temos aqui umas questões bem interessantes a registrar quando a gente fala do desenvolvimento econômico. Convém, e como se fala até da participação da visão jurídica, convém fazer um ajuste da complexidade que essas terminologias e, na verdade, ciências ganharam. O próprio Ministério Público muito nos orgulha quando sai desse papel reparatório e vem para o preventivo. Então, não são poucas as situações em que nós não temos a cultura do plano, em que o executivo, em todas as instâncias da federação, tem dificuldade de elaborar um plano de implementação e gestão dos seus recursos, e aí nós temos a presença do Ministério Público ajudando a elaborar esses planos, a presença do Ministério Público fortalecendo a sociedade civil organizada para participar dos editais com esclarecimentos. Então, tem sido uma tendência, na verdade, uma necessidade dessa movimentação dos poderes. Então, quando se tem de uma forma negativa atribuído esse ativismo do judiciário com relação às políticas públicas, e isso seria uma falácia, porque nós temos a impressão que eles já têm trabalho suficiente para ainda quererem fazer políticas públicas. Na verdade, quando chega lá, isso é um indicador de que algo não deu certo antes. E, normalmente, o que não deu certo antes foi na questão do planejamento e da execução. E quando a gente fala de planejamento, é o momento do diálogo aberto com a sociedade e lembrar que a economia, ela se vem na leitura de desenvolvimento, e o desenvolvimento desse plano de desenvolvimento que o professor Jean coloca muito lucidamente, vai ser esse o grande vetor para agregar essas gestões policêntricas, né? E nesse sentido que a Amazônia queremos. Na pesquisa, se queremos essa indústria primitiva ainda, se queremos uma transformação, isso requer empregar recursos em capital intelectual de pesquisa. Né? Então, não comporta mais este século e essa situação caótica olhar romântico, né? sobre a questão da Amazônia. Ou seja, reunindo todos os profissionais, ainda vamos ter necessidade de mais soldados aí para isso. E profissionais qualificados, equipes multidisciplinares, vários olhares. E é o direito preventivo, é o direito gestor, é o direito participativo, nesse contexto que a gente fala da terminologia do direito, de ser uma questão jurídica. E principalmente por ser políticas públicas, é o direito que vai formatar nessa questão da legalidade, se foi cumprido, procedimentos assegurando transparência. Né? É o Estado gestor e não o Estado poluidor. Né? Nós queremos essa democracia ambiental, e essa democracia requer exatamente que destino vamos dar, que escolhas vamos fazer, e aí vem a participação social assegurada nessa pluralidade de voz que a gente já faz até aqui presente. E passo, então, nesse mesmo olhar, até para registrar a palavra, a nossa aluna Gabriela, na iniciação científica, que começa dessa participação, para que ela seja efetiva, tem que assegurar informação, educação, e já na informação, na coleta de dados, nós temos muita dificuldade. Né? Então, passo a palavra para um breve depoimento, uma pergunta ao professor Jean, que nos brinda aqui, para que a Gabriela já registre. Aqui foi feita essa iniciação científica, inclusive é até uma questão de gestão educacional. Se, né, o país quer investir em que área de conhecimento, vamos incentivar as bolsas, né, de mestrado e doutorado, um salário a mais, um brinde, um prêmio, certificado que vai valer em concurso público, enfim, para quem escrever sobre, né, alguma solução aí para a Amazônia sugerida. Então, basicamente, no meu projeto, eu quis focar justamente na questão do retrocesso de políticas ambientais na Amazônia. E o meu enfoque maior foi na RENCA, porque à época, em 2016 mais ou menos, tinha um debate em flexibilizar políticas ambientais e, enfim, extinguir a reserva. E eu queria justamente escutar um pouco da sua opinião, porque nós temos que chegar em um equilíbrio entre desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo que temos que proteger áreas importantíssimas como é a Reserva Nacional do Cobre. E, enfim, eu queria escutar um pouco da sua opinião, como que nós conseguiríamos flexibilizar políticas contra uma não violação ao princípio do não retrocesso, ao mesmo tempo em que tentamos um desenvolvimento econômico em áreas de altíssima preservação.
Bom, acho que o desafio é exatamente esse equilíbrio, né? E ele se torna complexo de ser obtido porque, de um lado, nós não temos muito claramente qual é o papel que nós pensamos que a Amazônia deve desenvolver e deve desempenhar na realidade brasileira, né? Quando a Eliane diz que nós temos várias Amazônias, essas várias Amazônias aparecem nos debates, nos discursos, de forma fragmentada, né? E isso gera um problema, porque eu, por exemplo, acho que flexibilizar qualquer política ambiental só se justifica, sob a ótica da proporcionalidade, se nós conseguirmos demonstrar que não há uma alternativa melhor do que aquela que nós estamos propondo. E, de fato, quando nós não temos os dados necessários, passa a ser uma especulação, né? E eu acho que esse é um dos dramas, né? É que o nosso debate sobre a Amazônia, ele acaba sendo mal informado, porque nós não estamos falando das mesmas coisas, né? Então, quando o governo federal hoje trata, por exemplo, a respeito da questão indígena, me parece que é uma má compreensão do problema, né? Exatamente, é uma má compreensão do problema. E esse discurso eivado de má compreensão, de vício de racionalidade, ele acaba impactando na prática do dia a dia. Isso é problemático na Amazônia porque é uma região muito ampla, né, com muitas realidades convivendo ao mesmo tempo, muitas forças, ocasionalmente antagônicas, cujo o discurso carrega um simbolismo que leva à ação, né? Então não é de se espantar que quando nós vemos um discurso de flexibilização da proteção ambiental, automaticamente nós vemos aumento de desmatamento, aumento de violência, né? Nós vemos coisas inéditas, como o agronegócio se preocupando em defender as políticas ambientais para que isso não gere uma contaminação do seu negócio no plano internacional. Quer dizer, é preciso que haja o desenvolvimento de um portfólio, né, de alternativas viáveis para a Amazônia. E esse debate, embora seja muito relevante do ponto de vista das populações locais, ele também precisa ser pensado do ponto de vista do cenário nacional, né? Porque preservar e manter a Amazônia para as próximas gerações não é uma tarefa de um município ou de um estado, é um compromisso nacional, né? E eu diria mais, internacional. E por incrível que pareça, né, o cenário internacional já demonstrou uma certa flexibilidade, proatividade em apoiar esse processo. Embora talvez não da forma que nós gostaríamos, mas, de qualquer forma, há um espaço de abertura. E esse é o investimento institucional mais importante do país. Nós precisamos definir qual é o papel que nós queremos para a Amazônia. Não dá para esperar exatamente que haja, do nada, apareçam políticas públicas eficientes. Esse debate é necessário, né? E esse debate é soberano, né? Se exercício de soberania é isso, é convocar os brasileiros e dizer o que queremos, o que pretendemos com a Amazônia, qual o Brasil que queremos para daqui a 10, 15, 20 anos, e fazer planejamento e implementar procedimentos e protocolos para que se concretize, porque costumo dizer que ninguém tropeça em elefante, né? E sim coisas pequenas, e são esse direito administrativo, ou seja, essa administração que já se revela tão eficiente na esfera internacional, que já começa o administrativo global, né, como realmente uma luz no fim do túnel para solucionar relações internacionais, que está no âmbito de políticas públicas, né? Então, obviamente, não se tem nada enferrujado e determinado. Outra cultura do tudo ou nada. Então, que tem que ser rompida. Não vai ser um modelo ideal e aquilo acabou e esquece do assunto. Não, é algo dinâmico que vai ter que ser cuidado, gerenciado o tempo inteiro, em tempo real, todo dia. Então, lei rígida, só hard law, já não condiz nem mais para o próprio direito interno nessa questão. Então, as leis ambientais, elas têm que ser mais flexíveis, elas têm que ser revistas periodicamente, temos que pensar o vacatio legis, a temporalidade dessa lei, indicadores de legalidade, deu certo, não deu certo, vamos repensar. E quando a gente fala econômico, a gente tem que novamente voltar, por isso que a economia anda muito ressentida, querendo trocar de nome, querendo virar a ciência do desenvolvimento. Economia, para mim, quando vocês falam, eu penso em recursos limitados e escassos e necessidades infinitas, ponto. Fora isso, eu acho que é comércio, que, né, é a mesma coisa, tributário, a gente tem que ajustar, porque, como o professor Jean coloca, nós temos dificuldade até da plataforma objetiva para diagnóstico. Nós só se toma decisão em cima de diagnósticos e dados. Cadê esses dados e a fragilidade? Como é que temos uma margem de segurança para gerenciar riscos, escolhas,
Né, professora? Então, enfim, e na verdade, só fechando o raciocínio para passar a palavra para a professora Conceição, eu acho que principalmente o que a gente padece aí é dessa transversalidade e verticalidade e profissionalismo. A coisa é séria. Né? Então, o profissionalismo, cadê essas certificações, esses selos, incentivar o local, produtos de origem, as políticas de transição, que isso não vai ser feito de forma radical, né? De desativar aquelas instituições públicas que estão esvaziadas, porque então nós éramos da ideia de recursos infinitos, coisa de ninguém, tudo isso mudou, então desamineração, tudo isso tem que ser revisto. Essas pessoas estão numa instituição que hoje não se justifica, concursadas, não vamos fazer omelete sem quebrar ovos, vamos transformar. Né? Então, nós precisamos realmente desse diálogo nacional e internacional e sem tabu com relação à questão econômica. Óbvio que isso deve ser remunerado e por que não pluralizar imposto seria no que fosse assegurar o mínimo existencial, por exemplo, na questão da água. Depois disso, a gente traz uma relação de consumo. Depois disso, a gente traz uma relação de infração administrativa, uma relação penal, pluralizar, abrir de forma transitória, voluntária, para o internacional contribuir, com procedimentos financeiros para isso, inclusive para doações individuais, institucionais, públicas e privadas, e depois, por que não, cobrar não pela posse, que aí é da soberania, mas pelo menos do uso, gozo e fruição internacional. Por que não, né, professora? Eu queria fazer uma intervenção democrática, né? Já que estamos falando de democracia. Eu gostaria de ouvir a Eliane sobre esse tema, porque eu também estou aqui. A área de pesquisa dela envolve muito do que a gente está discutindo aqui. Eu conheço o trabalho dela e acho que ela pode contribuir muito nessa reflexão. Eu vou inverter. Estamos todos a favor? Então, um grande bate-papo. Eu estou vendo o olhinho dela aqui brilhar e ela está já... Eu conheço, ela está agoniada para falar. Eu também. E só para registrar, minha amiga, muito obrigada. Eu estou amando participar, assistir esse debate. Porque é muito rico, né, os múltiplos olhares que existem sobre o tema. Eu fico me perguntando, né, quando você falava assim, Clarissa, dessa nova diplomacia que surge nos contextos ambientais também, né? A gente precisa desenvolver uma nova forma de relações internacionais. Eu lembro de uma fala tua, num dos congressos do Planeta Verde, em que você falava que tem gente que joga ping-pong e tem gente que joga, né? E as relações internacionais na área ambiental, elas são internacionais para quem joga, são relações para quem joga ping-pong, né? Aquelas relações que a gente não quer destruir a parte contrária, né? Ou a outra parte. A gente quer que todo mundo consiga ficar com a bolinha lá em cima. Então, eu acho que o debate da diplomacia ambiental ela passa muito por aí, que todos realmente consigam ganhar, né? Mas eu, agora que tomei a palavra e me meti aí na conversa, eu queria só fazer uma reflexão ainda na fala da professora sobre esse sentimento de inoperância, em que eu acho que a gente não pode abdicar na política ambiental do comando e controle. E me preocupa muito a questão da flexibilização. Eu vou dar um dado para vocês, para mim ele é um dado que explica tudo o que está acontecendo hoje no Pará. Nós temos no estado do Pará 13 fiscais ambientais. 13. Isso é uma brincadeira. Não se faz realmente implementação de uma política ambiental assim. E o pior, todos os caminhos que nós conseguimos progredir, né, ações importantes como as ações dos municípios verdes, por exemplo, elas foram jogadas fora pela ausência de continuidade de políticas públicas aliada a essa ausência de fiscalização efetiva. Então você veja, a gente caminha e retrocede num campo muito maior do que só o campo legislativo, né? A gente retrocede na gestão ambiental como um todo, né? No estado, e a Amazônia, que foi no estado do Pará, mas seria a região como um todo. Então, essa descontinuidade de políticas públicas, né? E essa ausência deliberada de fortalecimento das fiscalizações na área ambiental, elas levam a essa situação. Eu vou dar mais um exemplo aqui para já parar de falar demais. Paragominas foi um dos municípios que mais evoluiu na proteção florestal aqui no estado do Pará. Nessa situação corrida do aumento do desmatamento no estado,
na região amazônica como um todo, nós solicitamos, Paragominas voltou a ser um dos maiores desmatadores. O que para a gente é uma derrota, né, com política pública, assim, a gente que se insere nessa gestão ter como uma derrota. E aí eu pedi o levantamento dos maiores desmatadores. Um único fazendeiro conseguiu colocar Paragominas de novo na lista dos maiores desmatadores. Ele, por conta própria, levas integralmente, contando com a ausência de fiscalização do Estado e, dito por ele mesmo, com um encorajamento que partiu das políticas públicas federais. Então, a gente precisa entender esse cenário global, né? É um ponto de desequilíbrio que gera um efeito cascata, que gera um efeito dominó, que não se consegue conter uma vez que ele é desencadeado. Era esse o ponto. É o macro, né? Aquele olhar que tem que ser desenvolvido do pequeno e do grande. Professora. Eu vou ser muito rápida pelo seguinte, quando eu fiz a pergunta para o Jean sobre a pressão da sociedade, é muito olhando para o trabalho incrível que vocês fazem no MPF, porque realmente quem acompanha, e eu acompanho há mais de 20 anos, eu sei de todas as lutas, de todas as brigas, e se a gente ainda tem a Amazônia, a gente deve muito ao MP. Tá? E a questão da ideologia, eu concordo que a gente não pode colocar isso à frente, a gente tem que pensar no interesse comum. Mas só esse dado que ela nos traz sobre os 13 fiscais é absolutamente inacreditável. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse discurso da complexidade, que a Amazônia é muito grande, é muito complexa, me parece que esse discurso também não contribui no momento em que tudo que a gente precisava era mais fiscais. Então, eu fiz um pós-doutorado sobre o impacto da Vale em Paraupebas em 2009, em que eu fui lá para o meio da confusão, e aí eu fui perceber que eu cheguei com essa ideia de complexidade e tal, e que tudo que as pessoas precisavam lá era de uma coisa simples, de uma ação efetiva simples. E eu vim de lá entendendo o seguinte, ou a gente constrói um pacto urgente, que já passou da hora, não só de todas as instituições, né, mas também das representações da sociedade civil, e eu acho que quem tem legitimidade para puxar esse pacto, na minha perspectiva, não é o Poder Executivo, é o Poder Judiciário, tá? E, sobretudo, o MP. Então, desculpa a provocação, mas assim, que a gente construa o pacto possível pela Amazônia. E se a gente construir, de onde a gente partiria? O que é mais urgente? Que é a mesma pergunta que a Clarissa já havia feito lá no começo. De onde vocês partiriam? Você como MP e você, Jean. De onde a gente parte para construir um pacto que seja efetivo? Queres começar, Eliane, ou eu começo? Pode começar assim. Então, pronto. Para mim é muito simples. É muito simples, né? Se é muito simples, está errado. Não, mas acho que o ponto de partida é realmente a democratização da formulação das políticas públicas. Essa democratização é fundamental. Nós precisamos ter as forças produtivas, nós precisamos ter os detentores de conhecimento tradicional, os indígenas, a sociedade tem que estar representada na formação de políticas públicas para a Amazônia. O que pior pode acontecer é nós acharmos que em Brasília, meia dúzia de sujeitos reunidos num gabinete é capaz de entender a Amazônia. Esse pessoal nunca nem tomou açaí. Tá? Então, acho difícil nós conseguirmos, com essa perspectiva centralizada, conseguir avançar na formação do tipo de pacto que nós estamos falando. E, obviamente, como acessório dessa formulação de políticas públicas, é necessário o fortalecimento institucional. Eu digo do Ministério Público, da fiscalização, de novos modelos de fiscalização, porque se nós disséssemos assim, nós temos 13 fiscais, mas nós tivemos a substituição por drone, nós tivemos o implemento de novas tecnologias por satélite, que nós temos um sistema mais eficiente, a queixa e a preocupação seria minorada. Mas o problema é que nós temos os 13 e eles fazem todo o trabalho de fiscalização. As ferramentas ainda não são completas, as ferramentas não são perfeitas, e nós precisamos ainda de uma intensividade maior do elemento humano nessa atividade fiscalizatória. Né? Então, isso passa por reformular o processo de elaboração dessas políticas, mas também por um reforço institucional na fiscalização, né?
que pode, obviamente, envolver a questão do reforço dos recursos humanos, mas pode também ser apoiado por evolução tecnológica. O problema é que a gente não tem nenhum nem outro, né? É o pior cenário possível. Eliane, o que tu achas? Eu concordo com você que dentro dessa complexidade toda, né, é um grande novelo que tem fios para puxar, muito claramente, né? A gente tem ali os fios. A grande questão realmente é que na hora que a gente puxa esses fios, a gente encontra os embolotamentos, né? O Estado para concurso público, não é para fiscal, não. É concurso público para gestores de órgãos ambientais, estaduais, há dezenas de anos, né? Existe uma intervenção muito forte da Promotoria de Justiça da capital cobrando a realização de concursos públicos para defensores públicos, então, para servidores públicos. Então, a nossa situação de institucionalidade estatal, ela é muito frágil. As pessoas que atuam em órgãos públicos estaduais hoje são contratados provisórios. Que política pública você desenvolve com uma pessoa que passa um ano renovada por mais um ano? Né? Que criação de capacidade efetiva a gente tem? Então, esse é um problema global, né, que o Estado enfrenta, só para dar o exemplo do simples, que é complexo. Né? 13 fiscais, como é que a gente resolve? A gente consegue resolver a situação maior, né, do serviço público no Estado do Pará. Mas enfrentamento efetivo, eu concordo com você. De toda forma, que alternativas? Eu acho que as alternativas elas passam pelo reconhecimento da pluralidade. Quando eu falo em complexidade, para mim está necessariamente vinculada à pluralidade. A pluralidade no sentido de que a gente precisa, sim, criar opções econômicas na Amazônia, opções de desenvolvimento, que considerem as múltiplas formas de relação. Muitas vezes a gente até fala, mandatório e tem um modelo socioambiental. Não tem só esses dois modelos. Tem modelos que são realmente muito impactantes. Vamos falar aqui claramente da grande bola da vez hoje das políticas públicas federais, mineração. Né? Mineração é a grande atividade que está se colocando hoje na Amazônia. Ela é uma atividade muito degradadora. Mas não há dúvidas que ela é uma atividade também que tem que ter o seu lugar na economia. Sim, é verdade. O problema é como essa atividade na Amazônia. É a política do gafanhoto. É todo mundo minerando ao mesmo tempo. Não, a mineração ela tem a capacidade de ser uma atividade econômica sustentável. Vamos aí ver o Chile. O Chile faz manejo de mineração. Eu não posso minerar tudo de uma vez só, não posso sair esburacando a Amazônia de uma vez só. Eu tenho que eleger, de acordo com os interesses da sociedade, que atividades devem ser paulatinamente priorizadas. Pelo governo, é feito por um planejamento político. Ela é feita pelo planejamento e segundo a conveniência das empresas mineradoras. Isso realmente não permite que a gente tenha uma roda que gire. Então, assim, é importante ter essa atividade. Ela é uma atividade que é admitida na nossa Constituição? Agora, o problema é como a gente está executando. E o problema é, só esta atividade vai ter lugar? Porque o que a gente vê em muitas regiões de mineração na região é que onde elas se instalam, por exemplo, a gente tem regiões como o Juruti, em que os castanhais centenários preservados pelas comunidades tradicionais foram retirados, foram completamente removidos. Quer dizer, as comunidades passaram décadas, né, preservando castanhais, vivendo do extrativismo, investindo em cooperativas para ter um desenvolvimento que permitisse uma inclusão, uma geração de economia, geração de renda. Isso de uma hora para outra é extinto, porque da empresa, e aí eu vou até fazer uma referência aqui, a decisão tomada pela empresa na ausência do Estado, na ausência de planejamento estatal. Por uma decisão tomada pelas empresas, a gente vai suprimir essas outras formas de desenvolvimento. Então, eu acho que a alternativa de geração
de renda, de desenvolvimento econômico, ela é importante, mas a grande questão é que ela nunca é planejada, não tem sido planejada de forma a incluir todos. E aí a gente entra nas comunidades tradicionais, nos povos indígenas, que hoje são tratados, veja, curiosamente, como os culpados da degradação da Amazônia. Quando todos os dados científicos demonstram que a gente só tem a Amazônia hoje pela diversidade sociocultural que nela existe ainda e resiste, né? Porque essas pessoas estão sendo mortas por vítimas, estão sofrendo ameaças no campo. É o que você coloca, que a gente conta com a contribuição do direito dos alunos para desenvolverem instrumentos de direito de resistência, que a gente chama, direito de resiliência, mecanismos nesse sentido para mostrar para o poder público que com o modelo burocrático tão engessado para contratar um fiscal, nada se sustenta, nós vamos fazer sobreposições, inclusive a humildade do Estado de perceber que sozinho não dá conta. Não dá conta, ainda chamando outros estados só na plataforma pública, ainda também seria complicado. Então, na verdade, a iniciativa privada, a sociedade civil, principalmente agora a sociedade civil organizada, ela tem que ser integrada no processo de gestão e não só como fiscalizadora. E fazer uma analogia simples, quando a Eliane fala que a gente não pode abrir mão do comando-controle, é primordial, inclusive, melhorá-lo. E quando a gente conquista algo, não se renuncia a outro. Então, nós temos aí, é a mesma coisa, olha, eu tenho a integridade física assegurada, agora eu vou pensar na moral. Quando eu estou pensando na moral, esvaziar a física? Não, né? Só que não, é aquela história, né? Ou seja, primeiro, segundo, terceiro, ele vai sobrepondo. Então, o comando e controle tem que ser, inclusive, lapidado, melhorado, os ministérios públicos estarem integrados, afinar com polícia, né? E, inclusive, com militar, com defensoria, que seja para fiscalizar no momento que não temos guerra e etc., tem que sobrepor funções, né? E aí sim construir um modelo jurídico e gestor no campo preventivo de mecanismos que vão ser frágeis, né? Aquela ideia, eu vou cuidar da ausência de doença para ter saúde e também da vida com qualidade, é o negativo e o positivo. São sobreposições. Essa pluralidade se faz daí, de pensar técnicas rígidas de legislação, técnicas flexíveis de legislação, né? É pluralizar em tudo, ou seja, uma orquestra. Agora, nessa orquestra tem um maestro, e o maestro está aí, o plano econômico, né? E econômico eu digo de escolhas de temáticas. Então, a mineração é muito cômodo quando a gente não quer o quê? Planificar. Não existe nada absoluto, nem o direito à vida, então o direito de empreender não é absoluto, ele tem que ser consultado. Para essa região, pensou em qual percentual de mineração? Então, se foi desenvolvido tecnologia, então você agora, a partir de tal data, num período do ano, um calendário, você vai para tal região, ou a gente remunera para não explorar. Porque a remuneração do não uso ela é muito mais lucrativa. A matemática e a contabilidade tem que ser revista de forma mais alargada e ampliada. Né? Ou seja, investir em saúde pública, eu economizo no orçamento público, porque não tem a população doente. É a mesma coisa, por hora eu vou remunerar para não usar, para não explorar, que vai sair mais barato. Né, então, isso tudo tem que ser repensado. Nós estamos no século de repensar esses atores integrados, as temáticas cruzadas e camaleão e Carrefour, né, para complementar. E como você lembrava da analogia da bolinha, eu digo que a ideia do frescobol, a gente vai ficando bom em squash. Em momento algum, alguém quer pegar a bolinha e jogar na cabeça do outro. Pelo contrário, né, a ideia é a comunicação para... Né, e quando cair aí, segura a bola e manda de volta, que é assim que é bacana o jogo, ou seja, que bacana é todo mundo feliz. A verdade é essa. Passa então para a gente começar a encerrar a nossa atividade de hoje. A palavra a nossa aluna de mestrado, faz parte aqui do nosso grupo de pesquisa, tanto do direito e sustentabilidade, como desse nosso grupo que vamos inaugurar agora em Coimbra, com o tema da diplomacia. Aliás, é um tema que nós temos um simpósio desde o ano passado, esse ano vai ser a segunda versão, Diplomacia para a Diplomacia da Sustentabilidade e de Sustentabilidade, onde a gente vai trabalhar com modelos empíricos, modelos teóricos e modelos metodológicos, né? E a Nancy, então, São Pedro faz parte desse projeto aqui na instituição e fora, né, nacional e internacional. Passa, então, para que seja feita formulada uma pergunta para o nosso palestrante.
Primeiramente, eu queria dar boa tarde a todos e agradecer a oportunidade de participar desse debate tão rico que está sendo promovido aqui na PUC. E eu gostaria de perguntar, tendo em vista o acordo anunciado entre o Mercosul e a União Europeia, tem algum impacto para o Brasil, em especial na Amazônia, e tem como esses países signatários exigirem da gente a implementação de políticas públicas? Bom, eu espero que sim, né, Eliane? Eu estou torcendo que sim, né? Que esse impulso venha de lá. Que né? venha, porque é aquela coisa, a inserção na agenda nacional não vai acontecer de forma, vamos dizer, não provocada, né, voluntária. Então, acho que é uma boa oportunidade, né? Principalmente porque, tradicionalmente, a União Europeia tem proposto critérios, né, de exportação, principalmente dos nossos produtos que são commodities, muito relacionados a não vir de área desmatada, de ter padrões de segurança ambiental. Espero que realmente esses critérios sejam expostos e sejam colocados, e ao que tudo indica, como o debate na União Europeia vai ser mais acirrado do que se imaginava, é bem provável que o acordo venha com condicionante dessa natureza, o que acho extremamente positivo. Né? É o tipo de agenda que fortalece o agronegócio porque o torna sustentável. Né? E me parece que as forças produtivas comprometidas com o país têm todo o interesse em se adequar. Né? Quem fica fora desse é o que está à margem, o ilegal. E esse tem que ser objeto de poder de polícia, de fiscalização e realmente de exclusão do mercado. Né? E quem sabe também, né, nós tivemos a oportunidade de comentar para uma revista europeia o Acordo Quadro de Meio Ambiente no Mercosul, e muito me frustrava a crítica ao Mercosul, que não deu certo no aspecto econômico, eu dizia no aspecto ambiental ele vai muito bem, obrigada, né, porque justamente é um bloco que tem que achar sua identidade e que vai surpreender a partir do momento que vai ser o ambiental que vai impulsionar o econômico. Né? E lembrando que o ambiental nunca fechou as portas para o econômico, que o nosso conceito positivado de poluição, inclusive na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, fala que a ausência de desenvolvimento econômico e social é poluição. Pode ter, inclusive, passível de crime de poluição, daí um Estado que não propicia desenvolvimento à sua nação ser um Estado poluidor, ser um estado perigoso. Então, do momento que a gente não coloca água no aquário, os peixes vão se bicar. Né? Então, cabe aí o Estado, com a bandeira do desenvolvimento, colocar água neste aquário, e para colocar esta água nós temos que fazer escolhas. E para fazer escolha temos que consultar a sociedade. Então, essa tem que ser fortalecido, né? E o tempo inteiro canais abertos. Para cada ministério recebam sugestões, essas sugestões têm que ser de forma transparente e mostrada que foram contempladas, e assim sucessivamente. Eliane, mais alguma coisa? Nosso debate é rico. Eu só queria complementar nesse debate o olhar, né, dessa expectativa que se coloca nos acordos internacionais, como o Mercosul, é que, em geral, hoje, né, quando a gente trabalha, muitas vezes o discurso é não ceder a pressões externas, né? Mas é importante sempre a gente lembrar que nós fizemos parte desses acordos. Muitas, inclusive, dos pedidos de zelo pelas questões ambientais, pelas obrigações socioambientais, elas vieram e foram construídas pelo Brasil. Seja na diplomacia, né, direta, institucional, ou seja, pelos atores sociais que se colocaram internacionalmente postulando a proteção ambiental e a proteção da Amazônia. Vamos lembrar o grande papel aí no âmbito das relações internacionais, por exemplo, que o Chico Mendes exerceu, né? E que tantos outros vieram. São construções nossas, né? Não são construções, não são pressões externas, né? Como muitas vezes a gente, por desconhecimento, né, termina ouvindo, né? Termina sendo se sustentando esse tipo de argumentação, que é uma argumentação realmente indevida. E eu acho que sim, que esse é o grande momento, né? Eu acho que o grande momento internacional é o momento justamente desse ponto que o Jean suscitou, é o momento de trazer realmente a valorização para o desenvolvimento econômico legal, né? Para o desenvolvimento, para as atividades econômicas que desejem realmente ingressar,
numa normativa, num padrão de ação que esteja de acordo com as normativas internacionais. Para esse pessoal, ótimo, ninguém é contra a atividade de ABUs. A questão sempre foi o debate sobre como essas atividades se desenvolvem, o como. E aí eu acho que a gente tem uma expectativa muito grande de que nesse âmbito, né, desses acordos a gente vai conseguir exigir o aumento da adesão à proteção ambiental e da proteção socioambiental, né, que é também extremamente relevante. E o que mais nos frustra é que nós estamos falando nada mais nada menos que o 170 da Constituição Federal, não chegamos nem a falar do seu diálogo com 225, 226, primeiro, terceiro, quinto, ou seja, o desenvolvimento socioeconômico, ele é institucionalizado em debates recentes, né? Nossos ministros já aposentados, o ministro Aires Brito dizia, nós estamos acabando, o suicídio constitucional, e realmente, né? Então, institucionalizado está, e ainda no patamar de Constituição Federal. E cabe a nós, então, refletirmos sobre qual voltando a colocação que iniciou esse debate, essa conversa, na verdade, quais são as pistas, por onde começar? E aí eu gostaria de convidá-la a só falar uma palavra final, que seria a nossa obrigação ambiental. Qual é a nossa obrigação socioambiental? Já que falávamos de trabalhar o micro local, né, é nela que nós temos que ferramentar, inclusive no âmbito de direito, né? Essas obrigações de resultado de meio e de fim, colocado inicialmente pelo Estado, que é um grande gestor, obviamente, pela sociedade também, que também tem que fazer sua autocrítica, que vai desde pensar de forma global, que a minha ausência de reciclagem na minha casa vai afetar a Amazônia, e assim sucessivamente. Então, esse comprometimento geral, eu acho que a obrigação ambiental para um Estado democrático de direito ambiental se faz fundamental. Então, agradeço a todos. Passo só para finalizar. Bom, só para finalizar, acho que a grande contribuição que a academia pode dar, né, esse momento aqui mostra isso, a possibilidade de somar forças institucionais diferentes, né, o Ministério Público, a academia propriamente dita, o Poder Judiciário. Nós criamos espaços de debate, de interlocução, que é extremamente rico na produção de soluções, né? Na busca de soluções. E a academia está vocacionada, está preocupada em intervir de forma adequada na formulação de soluções em problemas reais, cotidianos, que desenvolvem uma riqueza de abordagens, mostra a importância da necessidade de investimento na pesquisa, né? Nenhum país consegue evoluir e consegue resolver questões desse nível de complexidade sem um compromisso também público com a pesquisa, né? E o que nós estamos fazendo aqui é criar conhecimento, desenvolver, refletir a partir da ideia de conhecimento universal construído nas instituições, mas que precisa de um apoio da sustentação pública. Esse é o grande pacto pela produção de soluções em questões de crise de políticas públicas. E enquanto valor social e fundamental, a ferramenta da grande engrenagem é, sem dúvida, a educação. E quando a gente fala de educação, não fala de forma vazia e irresponsável. Pelo contrário, vamos complementar, vamos qualificar essa educação implementada. Não educação recitada, educação vazia, educação com indicadores, educação que seja demonstrado se houve as aulas de ambiental, de social, de econômico, de sustentabilidade, como prevê a Lei de Política Nacional de Educação Ambiental, né, se isso está de fato sendo implementado como um valor, porque a gente sabe que de toda norma resulta um diálogo entre um fato e um valor. E vamos inserir este valor de cuidado, este valor de gestão, este valor de planejamento, de anterioridade, este valor de democracia, de transversalidade, de verticalidade, de dar voz a quem tem que ter voz, que é a nossa futura geração, né? E que tem a sua contribuição extremamente pertinente. A gente vem bem lembrado aqui pela Greta, né? E faz esse papel. Então, e está aqui mais um exemplo desse diálogo com o programa que é feito, né? E a gente precisa, obviamente, de apoio, e esse apoio se faz realmente mais presente de forma pública, né? A pública é uma obrigação que vier da iniciativa privada, né? Já estamos aí mais satisfeito ainda, mas a ausência, o não Estado na educação é algo inadmissível, principalmente para a questão da Amazônia. Então, agradeço, Eliane, de coração, esse tempo que disponibiliza. Agradeço mais ainda a sua luta, né? Nós precisamos de pessoas como você
e é fundamental. Então, saiba que tem muita gente aqui torcendo, que o seu trabalho é divulgado e referenciado, mesmo que você não tenha conhecimento. Agradecemos a professora Maria Conceição, a quem nós temos pedido muita ajuda, né? Porque eu acho que nós construímos as leis e ninguém anda nos entendendo, então nós não estamos sabendo nos comunicar, né? Nós estamos abertos a aprender a desenhar, a aprender a fazer qualquer coisa, né? Com que a gente faça nos entender e dialogar sempre e pedir socorro aos colegas, né? Norte, vamos pelo ar, pelo mar, pela terra, norte, sul, leste, oeste, todos dando a mão, que chamando todos os soldados ainda teremos, né, déficit de soldados, porque a missão é hiper complexa, muito séria, né? E difícil, mas emergencial. Né, agradeço às alunas, registro a presença da professora Patrícia Pisol aqui, né, também nos apoiando, e damos então por encerrado esse momento acadêmico tão glorioso e momento humanitário, socioambiental e econômico. Obrigada a todos mais uma vez.